Bem-vindos a mais um Momento Compliance. Eu sou a Fernanda Fragoso, da Gerência de Riscos e Compliance da Fundação Refer, e hoje nós estamos recebendo o Alexandre Furtado, que é um colunista de ESG do Invest News, sócio-diretor de Relações Institucionais e ESG da Grant Thornton, professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, conselheiro do Centro de Pesquisa em Contabilidade e Análise de Dados, ARC, da Fundação Getúlio Vargas, membro do CIESG, Comitê de Informações ESG do Centro de Pesquisa em Contabilidade e Análise de Dados, da FGV. Bem-vindo, Alexandre, um prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu, Fernanda. Muito feliz com esse convite. A Fundação Refer é muito importante dentro desse contexto todo de ESG, todas as fundações, principalmente nessa questão futura social do ESG, tendo em vista o papel relevante na vida dos ferroviários. Certo. Bom, e hoje nós vamos tratar o tema, o novo posicionamento ESG dos fundos de pensão. Bom, Alexandre, a primeira pergunta é: tendo em vista a mudança de regulação do Conselho Monetário Nacional em relação ao ESG, qual seria o posicionamento dos fundos de pensão? Esse é um tema assim, super relevante para os fundos de pensão. O Conselho Monetário Nacional, primeiro, ele mudou a matriz de risco das seguradoras e dos bancos e incluiu fatores ambientais, sociais e de governança, ou, na verdade, ambientais, sociais e climáticos, desculpa, dentro da matriz que antes só se pensava em solvência ou insolvência. Então, quando uma fundação agora vai pensar na sua matriz de risco e todos os investimentos para depois, no futuro, entregar pensões, saúde, tudo mais, principalmente a aposentadoria, né, do ferroviário, ele agora vai ter que incluir também a escolha de investimentos que tenham essa pegada. A Previc ainda está fazendo o que o Banco Central e a SUSEP fizeram, ou seja, ela está elaborando nesse momento a norma, mas os fundos de pensão terão que agora, quando investirem em empresas, investirem em outros tipos de instrumentos financeiros para garantir, né, o bolo e conseguir pagar os seus pensionistas lá na frente, eles vão ter que investir, por exemplo, em empresas ambientalmente sustentáveis ou socialmente sustentáveis. Para fechar, isso faz parte agora, obrigatoriamente, de uma estratégia que está entrando nos seguros, ou nas seguradoras, desculpa, e nos bancos, e o próximo passo é entrar nos fundos de pensão, cuja relevância para o mercado de capitais brasileiro e, obviamente, mundial é muito grande. Vocês têm muitas investidas em empresas. Então, quando vocês decidem, na sua estratégia de investimento, olhar para as empresas, agora não vai ser só com um olhar de que ela dará lucro ou não no futuro. Mas, além do lucro, ela também tem que salvar um pouco do mundo e vocês vão estar nessa esteira. Muito bom. Bom, quais são os aspectos mais importantes das novas normas mundiais de sustentabilidade publicadas recentemente pela IFRS? O IFRS Foundation, né, ou Fundação IFRS, como bem você colocou, ela é a normatizadora mundial, ela que cria as normas mundiais de contabilidade, consequentemente de finanças. Ela criou um órgão chamado... Ela antes tinha um órgão, o IASB, que fazia essas normas contábeis, e agora, desde o ano passado, na COP26, foi lançado o órgão ISSB. Não vou falar aqui a sigla em inglês, para não ficar pedante, mas é o órgão de sustentabilidade e que vai tratar de todas as normas dos relatórios de sustentabilidade relacionadas às peças financeiras. Então, dando um exemplo muito simples do impacto disso, mais objetivamente. Agora, quando vocês fizerem as suas demonstrações financeiras, todas as peças de divulgação para os seus pensionistas para o mercado, a Fundação Refer vai ter que também
colocar todos os impactos disso, por exemplo, sociais, que Uhum. vocês têm distribuídos para os seus, não só aposentados, saúde e tudo mais que vocês já distribuem. E essas normas, elas obrigam agora as fundações a demonstrarem não só os impactos sociais e ambientais. Então, voltando para o tema anterior, quando vocês investem numa empresa, por exemplo, e ela tem um impacto ambiental positivo, reduz o risco da sua carteira, consequentemente, isso tem que ser divulgado. Mas quando vocês distribuem também socialmente para os seus pensionistas, antes ficava um pouco, vamos dizer assim, era algo meio que obrigatório para vocês divulgarem quanto que vocês distribuíram, quanto que foi para cada um dos seus associados e tudo mais. Agora, você vai ter que ter uma obrigação de dizer isso. E como vocês têm um papel super relevante, de novo, o ESG para fundo de pensão, claro que o ambiental é muito importante, Uhum. mas o social é um aspecto que vocês já possuem no âmago, no fígado de vocês. Vocês são entidades com fim e propósito social. Depende de vocês a vida de muitos. Então, esse é o aspecto principal e o maior impacto. É agora você demonstrar isso em todas as peças que vocês vão divulgar para o mercado. E claro que eu fui assessor do IFRS muito tempo. Uhum. Agora também labuto nos primeiros 2 normativos, que se chamam IFRS S1 e S2. O S2 com caráter climático e o S1 com caráter de riscos e oportunidades de ESG, ou ambiental, social e de governança. E são impactos que realmente vão trazer uma revolução na forma como vocês demonstram o que a Fundação Refer, por exemplo, faz, tanto internamente quanto externamente para o mercado. Muito bom. Bom, para a próxima pergunta. Quais as experiências na implantação das regulações de risco ESG de bancos e seguradoras que podem ser levados para os fundos de previdência complementar? Primeira grande experiência que vai ser levada é esse aspecto que eu já citei das 2 primeiras respostas. É o aspecto social. Agora, eu vou dar um exemplo assim que eu gosto de dar, porque pela responsabilidade que vocês têm, não só com o Brasil, mas com poder trabalhar socialmente. Antes, quando você investia numa empresa, você investia com um caráter, uma fundação como a Refer, investia com um caráter de ela vai dar no futuro rendimentos, receitas que vão nos possibilitar a fazer com que eu consiga pagar a minha aposentadoria. Quando essas novas normas ligadas a riscos e também de oportunidades do Conselho Monetário Nacional, quando a Previc começar a elaborar as mesmas normas, a experiência maior que vocês vão conseguir pegar da seguradora e do banco nesse sentido é que ao investir numa empresa, por exemplo, que demitiu muitos funcionários, vocês estão incentivando uma empresa negativamente a continuar a fazer isso. E agora a responsabilidade não é só social, é ambiental também. Se ela é multada constantemente, vocês vão parar de investir nesse tipo de empresa. E vocês vão chegar na empresa, eu sei que vocês têm um papel relevante nos conselhos de administração dessas empresas, né, que faz parte de uma carteira de investimento grande de vocês. Chegar no conselho e falar, olha, esse aspecto, tanto de demissão, quanto de benefício para os funcionários, para os colaboradores, quanto das questões ambientais, sejam de produções ou de outras que não ferem tanto o clima quanto o meio ambiente, vocês vão estar ali colocando na mesa e influenciando. Então, esse é a maior experiência que vocês podem trazer do que os bancos e seguradoras estão fazendo. É o caráter de incentivo ao bem. É assim que eu chamo. Maravilha. Bom, quais são as ferramentas que os fundos de pensão podem utilizar para pensar nos aspectos de riscos de investimentos? Principais ferramentas que existem, vocês até já têm, são as ferramentas de governança, de compliance. Esse aqui é o momento compliance, né? E principalmente o seguinte, né? Processos, agora, que antes não possuíam aspectos sociais e ambientais, vão ter que começar a ser incluídos.
os processos que antes não existiam relacionados a clima, agora vão ter que ser inseridos. Um dos trabalhos mais relevantes que vocês terão realmente é na inclusão. E fazer isso que você está fazendo aqui, Fernanda. Na verdade, como você bem colocou, quando a gente estava na nossa conversa aqui, no nosso cafezinho anterior, esse é o momento compliance, é o momento em que a gente está aculturando, né? Exato. A todos os colaboradores, a todos os profissionais ferroviários, né? E demonstrar para ele o seguinte: olha, você também faz parte disso. Então, as maiores ferramentas iniciais realmente é o trabalho que vocês já estão fazendo, que é de demonstrar a importância de que os processos agora e todo tipo de, vamos dizer assim, de processo que vocês têm, de fluxos de informação e tudo mais, tem que vir agora com os aspectos de ESG. Então, essas são as principais ferramentas. A ferramenta de comunicação é a primeira mesmo. Posteriormente, todas as demais que vocês já possuem, incluir nos processos de compliance, de controles, tanto nos riscos quanto nas oportunidades. Muito bom. E quais são as normas de ESG que a Previc deverá publicar em breve? Coloquei um pouquinho, né? Mas são normas muito próximas do que a SUSEP, né, para as seguradoras, e o Banco Central para os bancos já criaram. Então, na verdade, vai entrar na matriz de risco os riscos climáticos, sociais e ambientais. Ao entrar na matriz de risco para os fundos de pensão, quando eles forem investir, eles vão ter que demonstrar que estão investindo em empresas não só socialmente responsáveis, mas com um caráter de incentivo ao mercado e às empresas, e também a outros instrumentos financeiros que vocês utilizam, que vão ter que ter essa pegada. Então, o que a Previc vai trazer é uma inovação já trazida pelo próprio Conselho Monetário Nacional para seguradoras e bancos. E, assim, agora é achismo, mas eu participo um pouco dessa brincadeira, então eu acredito que já a partir do ano que vem, as fundações vão ter que realmente ter essas novas regulações devem surgir e serem obrigatórias para vocês. Bom, Alexandre, muito obrigada em nome da Fundação Refer. Foi uma alegria ter você aqui com a gente, trazendo tantos conhecimentos relevantíssimos para a nossa atividade aqui dentro, né? Muito obrigada. Muito obrigado a você, Fernanda. Conte comigo sempre. E um recado final, se você permitir, Claro. sei que permite. Transformem esse momento de ESG numa grande oportunidade para vocês ajudarem a salvar o mundo. Incentivem tanto as empresas que vocês investem, quanto aquelas que, porventura, vocês não venham a investir porque não têm esse tipo de pensamento. Vamos transformar o mundo e vamos salvar o mundo juntos. Certo, muito obrigada. E desde já deixo a mensagem convidando vocês, todos que estão assistindo, a assistirem os momentos compliance anteriores. Tá bom? Até mais.